E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aleto. Nessa videoaula a gente vai ver como modelar uma taça como essa no 3D Max. Vamos simular um líquido dentro, fazer um render bem bacana como esse, ok? Vamos lá então. Primeira dica que eu dou para vocês: Customize, Preference. Na aba Viewports a gente tem aqui a opção Choose Driver. Então aqui a gente tem três opções. Isso daqui serve para quê? Para a gente configurar quem vai gerenciar o 3D aqui no viewport enquanto a gente está modelando. Então aqui tem o Direct 3D, que é o recomendado, que usa a placa de vídeo 3D do seu computador, o OpenGL, que é o Windows que vai gerenciar a modelagem 3D, e o software, que é o próprio 3D Max. Então se você tem uma placa de vídeo muito fraca e tiver como Direct 3D, você vai começar a aplicar material, rotacionar, vai ficar lento, não vai aparecer, vai travar, vai dar muito problema. Uma saída é mudar para OpenGL ou software. Não é a melhor saída, a melhor é ter a placa de vídeo boa, mas isso daqui já quebra um galho bem bacana. Dá alguns defeitos na hora de rotacionar, geralmente, mas você consegue trabalhar melhor. Isso quando a placa de vídeo é fraca. Se for uma placa de vídeo razoável, deixa lá no Direct 3D e não tem erro, ok? Então a gente tem uma imagem aqui de referência da taça. Qualquer imagem da internet serve. Então essa daqui tem 696 por 1772 pixels. Então é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer um plano. Vou apertar o G no teclado para sumir o grid, para não atrapalhar. Vou vir em Modify. Então aqui é o contrário. 1772 por 696. Ele trabalha com a largura e altura diferente do Windows. Então os atalhos Q, seleção normal, W para mover, E para rotacionar e R para escalar. Vou pegar o E aqui, ó, vou mover só um pouquinho, vejo que ele mexeu aqui embaixo. Então vou dar o Ctrl Z, vou vir aqui e vou digitar 90. Quero deixar ele de pé, rotacionar 90 graus. Agora a gente vai fazer aquela imagem da taça aparecer aqui nesse plano. Então vou vir aqui no Material Editor, vou clicar no primeiro slot, Arc Design, vou escolher Standard, que é o padrão, e aqui no Diffuse vou clicar nesse quadradinho, que seria a cor do objeto, né? Vou escolher Bitmap, que é a imagem, e vou pegar a taça. Para mim aplicar esse material nesse objeto, ou eu arrasto ele, ou clico nesse botão aqui, ó, Assign Material to Selection, que ele vai inserir esse material no objeto que está selecionado. Vou ativar aqui essa lâmpada, que é o Show Standard Map in Viewports, para mim enxergar a taça aqui nesse objeto. Então olha só. Se eu der um zoom aqui, ó, percebam que a taça repete inúmeras vezes nesse objeto. E não é isso que eu quero que ela apareça uma vez só. Então vou fechar o editor de materiais e aqui no Modify, no Modifier List, eu vou no UVWMap. Então digita UV e ele vem aqui, ó, UVWMap. Então é um modificador que vai ajeitar esse material aqui no meu plano. Então é só vir aqui embaixo e desativar essa opção, ó, Real World Map Size. Pronto, está aparecendo aqui a imagem da taça. A cor de fundo não interessa, se é vermelho, azul, amarelo, porque tem referência ao material lá. O que interessa é ter essa imagem aqui para a gente ter a referência do nosso objeto. Alt W para mudar para outra vista, cliquei com o botão direito aqui, vou apertar o Z para ele alinhar em todos o objeto, dar um zoom geral. E aqui nessa em cima vou apertar F3 para me enxergar o objeto também. Vou dar um Alt W para vir aqui. A gente vai desenhar essa taça aqui de duas formas. A primeira é para objetos simétricos, então dá para fazer copo, taça, abajur, N objetos. É mais rápida, mais prática. A segunda é um pouco mais demorada, mais manual. Só que essa segunda, ela serve como referência para você também poder modelar outros objetos. Então por isso que eu vou ensinar as duas. O que a gente vai ter que fazer agora é vir aqui em cima, pegar aqui nos Shapes, nas Splines, e pegar a linha. E vou configurar ela como Bezier, para mim poder fazer curva. Então a gente tem que desenhar a silhueta do objeto. Daí ele vai dar um comando, vai girar ao redor, vai girar essa silhueta e vai desenhar o objeto. Antes vou clicar com o botão direito aqui, vou mover um pouquinho aqui para centralizar ele. Aí, clica em Line. Cliquei aqui embaixo, cliquei aqui, vim aqui, segurei clicado, arrastei um pouco. Segurei clicado, arrastei um pouco, cliquei.
Fiz a curva aqui. Fiz a curva aqui. Agora vou fazer ele com uma certa espessura para dar espessura no material. Quando termina, clica com o botão direito. Veja que eu comecei do centro e terminei no centro. Então aqui ele está dando a espessura do meu objeto. Essa spline aqui é como se fosse um vetor. Então você pode desenhar essa silhueta aqui no Illustrator, por exemplo, e dar file aqui, import. Cadê? E importar. Só que lá no Illustrator, na hora de salvar, tem que salvar com uma versão 8 do Illustrator. Então dá um file, save as. Ele vai dar lá a versão CS4, CS5 do Illustrator. Se clica e muda para Illustrator 8. Que daí consegue importar aqui. Feito isso, vou voltar aqui na perspectiva. Ferramenta de mover. Vou jogar ele para o lado aqui, para não ficar em cima. E vou vir aqui nos modificadores e tem um modificador chamado Late. Então você aperta LA e procura aqui. Ó. Clicou nele, ele vai dar aquele efeito que se chama Revolve em alguns outros softwares de 3D ou 2D, que trabalham um pouco com 3D também. O que acontece? Aqui ele fez a rotação de 360 graus. Então ele pegou o eixo central, ali a parte esquerda daquela linha e rotacionou sobre ele mesmo. Então eu tenho que vir aqui em Late, clicar em Axis aqui, nosso eixo, e eu consigo mover o eixo dessa rotação. Olha só então. Então movo ele um pouco para o lado aqui. E acerto o eixo certinho para a nossa taça. Depois de feito isso, se eu quiser, eu posso dar um F4 aqui para ver a malha, o edge. Posso converter ele, botão direito, Convert to Editable Poly. E a partir disso, manipular aqui o que eu quiser. E até aplicar o modificador, digitar Turbo aqui, ó, Turbo Smooth, que é para dar uma suavizada no objeto. Deixa eu dar um F4 para desligar e aqui está ele, ok? Então vou apagar ele e vamos fazer da outra forma agora, que é mais manual. Então outra forma a gente vai vir aqui, voltar em geometria e vamos desenhar um cilindro. Então vou fazer um cilindro aqui, ele está com vários segmentos, divisões. Vou vir aqui no modificador, vou deixar uma só. Então o que eu vou fazer com esse cilindro aqui? Vou mover ele aqui embaixo. Vou escalar ele, ó, não pega nesse aqui em cima, pega embaixo aqui que ele escala proporcional. Vou mover ele de novo aqui. E vou deixar ele mais ou menos assim, para a gente pegar a proporção aqui da nossa taça. Alt W, se eu voltar aqui ele vai estar bem na frente aqui. Então deixa eu dar um zoom maior aqui para poder enxergar legal. Aqui, por aí. Botão direito, Convert to Editable Poly. Converter em polígonos para a gente poder trabalhar. Vou pegar aqui, selecionar o Polygon, a Face, e vou apagar essa. A forma que eu vou trabalhar é através da Edge, tá? Então você seleciona a primeira Edge, segura o Shift, clica em outra, ele faz um loop. Ou dá um clique e vem aqui no botão Loop. Agora eu vou pegar o W, Shift, eu posso mover ele para cima sem o Shift. Mas se eu segurar o Shift, ele cria outro segmento aqui, estão vendo? Então movo ele mais ou menos ali em cima, vou apertar o W para escalar sem segurar Shift nada. E vou escalar ele de acordo com a opção lá em cima do objeto. Posso clicar com o botão direito e voltar direto aqui na nossa visão frontal. Então aqui está legal. Shift, se eu mover para cima, olha o que ele faz. Então, seguro o Shift e vou mover ele para cima. Está muito grosso, então vou dar um Ctrl Z aqui. E vou escalar menos. Shift, setinha para cima. Aqui. Ó. Então ele chega aqui. Já vou começar a fazer ele aumentar um pouco aqui. Então vou apertar F4 para nessa visão aqui enxergar os edges. Shift sobe um pouco mais. Vou apertar o R e vou escalar ele aqui para aumentar um pouco. Veja que ele não fica 100% nas laterais, não tem problema. Essa imagem é só para referência, tá? Referência de tamanho e proporção. Então, com o Shift, eu vou mover ele um pouco mais para cima aqui também.
Então eu posso fazer mais ou menos níveis. Tanto faz. Tudo vai aqui do nossa modelagem. Então vou vir mais ou menos aqui. Vou escalar mais. W eu vou mover aqui. R vou escalar um pouco menos. W, Shift para cima aqui, vou apertar o R e vou escalar menos aqui. Aí. Tá horrível, né? Eu sei, não tem problema, a gente já vai ajeitar isso. Então agora, depois de feito, cliquei aqui. Posso mover o objeto para o lado, aperto o Z, que ele vai dar um zoom no objeto que está selecionado, ou se não tiver nada selecionado, ele dá um zoom em todos. Com ele feito aqui, eu posso vir aqui no Modify e colocar o Turbo Smooth. Digita Turbo, que é o objeto que suaviza. Olha só, já deu outra cara para o objeto. Aqui no Iterations eu posso aumentar a interação, então o número da malha, a quantidade da malha. Vou dar um F4 para desligar. Olha só que bacana. F9 para renderizar. Isso daí. Só que acontece, aqui embaixo a suavização está muito grande e é um pouco mais dura aqui embaixo, olha, tem um espaço mais reto. Então, nesses casos, vou desativar aqui, ó, na lâmpada o Turbo Smooth e vou voltar aqui para selecionar o Edge, que é a nossa linha. Então, pontos, linhas e aqui nossos polígonos, nossas faces. Então, tudo que é linha aqui vai ser suavizado quando a gente aplicar o Turbo Smooth. Então a gente tem uma forma de deixar a linha mais dura. Então se você não quer que ele suavize tanto, você seleciona a primeira aqui, vamos dar um loop, e pense o seguinte, a gente tem que proteger essa linha aqui para ela não ser tão suavizada. Como é que eu faço para proteger? Pense dessa forma. Eu vou ter que criar uma linha em cima e uma embaixo, deixar essa no meio, ficar protegida. Então eu vou vir aqui e vou clicar em Chamfer. Aqui em Chamfer eu configuro na primeira opção, ó, a distância e aqui a quantidade de segmentos. 2, olha só. Então está ali no meio a minha linha e tem duas protegendo. Então se eu deixar assim bem pertinho, vai ficar aqui um canto bem duro. Se eu quiser dar uma suavização um pouco maior, então eu faço isso daqui, afasto um pouco. Vou vir aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou clicar nesse aqui, vou dar um loop, vou vir no Chamfer. Veja que ele já pega a configuração anterior, então você pode trabalhar aqui como você quer. Quando você clica no quadradinho do Chamfer, se não aparecer essas opções, ou se você fizer isso daqui ó, e não enxergar o resultado ali em tempo real, é aquela primeira configuração que eu expliquei do Customize, Preferências, e você escolhe uma das três opções lá do 3D, ok? Então aqui, vou clicar no V para confirmar. Deixa eu dar o zoom menos, desativar o botão. Nunca esqueçam de desativar aqui depois que usa. Vou vir no Turbo Smooth agora e vou ativar ele. F4 para desligar os edges. Olha só. Bem diferente. É isso daí. Então F4. Vou ativar eles de novo aqui para mim ver. E daí temos um pequeno porém. A nossa taça não tem espessura. Então nós temos um modificador que dá espessura para os nossos objetos. A gente seleciona ele, vem no modificador aqui, digita SH, ele vai direto, é Shell o nome dele. Então ativou o Shell, ele tem o Inner Amount e o Outer. Então esse daqui é o seguinte, aqui o quanto vai ser para a parte de dentro que ele vai dar de espessura, mas eu quero que ele vá para fora a minha espessura. Se eu colocar 5, olha só. Então ele já fez uma espessura de 5 aqui no meu objeto. Ah, mas eu acho 5 muito. Vamos lá, 3. 3,5. Acho que está legal. Prontinho. Depois que está feito tudo isso, a gente vê que a gente tem vários modificadores aplicados aqui. Então, confirmou, é isso daqui mesmo, não vai mais mexer na taça. Você pode fazer uma cópia de segurança, salvar com outro nome, tanto faz. E eu vou converter de novo em poly. Por quê? Ele converte já em poly com todas aquelas configurações, aqueles modificadores que estavam aplicados. Então agora eu não consigo mais desativar os modificadores. Então aqui é questão de opção. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um líquido nisso aqui. Então Shift, vou mover ele para o lado. Copy, vamos usar sempre como cópia.
Então, as três opções aqui, cópia, esse objeto fica independente do primeiro, instância. Se eu alterar esse objeto, o material, alguma coisa, vai alterar nesse também, eles ficam linkados. Referência também ficam linkados, mas se você tem vários, você pode configurar as cópias para serem diferentes. Então, na dúvida, usa cópia. Copiei esse objeto aqui. E agora vou fazer um box. Vou vir aqui nas outras visões, vou apertar o Z para alinhar. Então, vou vir aqui, esse box vai ser o meu líquido. Então, coloquei ele mais ou menos aqui, onde começa o líquido e aonde termina. Voltei aqui, o que vai ser feito agora? Vou selecionar a taça, vou vir aqui ó, nas primeiras opções, vou vir aqui na terceira no Compound Objects e vou pegar o Boolean, que faz aquela intersecção, união, subtração, um menos outro, como tem em vários softwares. Então, o que eu vou fazer? Cliquei nele, vou selecionar aqui intersecção, clicar no botão Pick e vou clicar aqui no meu objeto. Olha só. Então, ficou o nosso objeto aqui certinho. Só que ele está aberto, ele está vazado. Se eu der um F9 para renderizar, a gente vai perceber isso. Então, não tem como simular um líquido assim, preenchimento lá na nossa taça. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, modificador, ele está com o Boolean, botão direito, vou converter ele em poly. E vou tentar clicar aqui nesse border. Vejam que ele já pegou automaticamente as bordas do objeto onde está aberto. Simplesmente clico no botão Cap. Então, esse Cap aqui ele fecha as bordas, ok? Vamos tentar renderizar para ver. Ali, ó, fechou, só deu um pequeno probleminha aqui. Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Provavelmente por causa da espessura. Então, nesse caso aqui, a gente pode tentar fazer o seguinte. Seleciona o polígono aqui, ó, e dá um del. Ah, ó, tem mais aqui, ó. Então, Ctrl. Pega todos aqui. E vamos dar um del. Pronto, vamos abrir ele. Agora, vamos tentar fechar de novo. Cap, não. Então, a gente pode pegar aqui, ó, o Edge, se quiser. Primeira. Opa, lado de fora. Loop. E aqui a gente tem a opção Collapse. Não também. Então, a gente pode pegar e simplesmente escalar com o R. Segura o Shift R e escala ele para dentro aqui. Ó. E no último daí dá para dar um colapse. Beleza? Aqui embaixo dá para fazer a mesma coisa. Mas aqui, como não vai aparecer muito, vou usar o Cap. Aqui não vai dar muito problema não. Então tá. Várias maneiras da gente fechar o nosso objeto. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos começar a aplicar os materiais. Ou melhor, vamos ajustar isso daqui antes. Opa, deixa eu desativar aqui. E vamos mover esse objeto aqui lá dentro. Então, Z, desculpa. Vou vir aqui na topo e vou inserir ele no centro aqui. Ó. Se eu vir aqui no left, então vou escalar, obviamente, para ele não ficar tão grande. Deixa eu pegar aqui o objeto, escalei um pouco, agora vou mover ele para cima aqui. Ó. Isso daí. Até poderia escalar um pouquinho mais, para não ficar encostando ali nas paredes. Ah, eu usei a outra opção de escalar ali, ó, ficou tudo fora de proporção. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Deixa eu escalar por aqui. Aqui. Escalei um pouquinho. E vou mover ele aqui. Aí. Ficou muito pequeno. Vou escalar um pouco menos, um pouco mais aqui.
tem que aprender a mexer em todas as visões, não é só uma que vai fazer você trabalhar, ok? Aí. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar um render legal para isso daqui. Então o que a gente vai fazer com esse render? Primeiro vamos selecionar e apagar aqui esse nosso plano. Vamos vir aqui, voltar para Standard Primitives, vamos criar outro plano. Esse novo plano aqui, vamos escalar ele. Deixar ele bem grande aqui. E vamos mover ele aqui. Até deixar ele um pouco maior. E agora eu tenho que empurrar ele para baixo. Então aqui, ó. Embaixo do meu objeto. Aí tá legal. Voltamos aqui. Então eu vou configurar isso aqui como se fosse um tecido. Tentar fazer um fundo infinito aqui. Então botão direito, converter de table poly. Vou selecionar os pontos aqui. Poderia ser o edge, tanto faz. E vou subir. Olha só. Isso daí. E o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Selecionar o edge. Então esses edges aqui, ó, segurei o shift ou clica no loop. E vou no chamfer. Para quê? Olha só. Aqui eu vou colocar distância. E aqui é quantidade. Então posso colocar vários e fazer um chanfrado aqui, ó. Para fazer uma curva, para não ficar tão duro, ficar mais suave esse movimento. Prontinho. Depois eu posso até selecionar aqui e aplicar o Turbo Smooth para ficar mais suave ainda. Olha só. Duas interações. Muito bacana. Então vamos aos materiais agora. Cliquei aqui no nosso editor de materiais. Então o primeiro que a gente já tinha usado. Vamos vir para o segundo aqui. Então esse segundo aqui vai ser o copo. O copo não, a taça. Então vir aqui em Select Template e ele já tem alguns prontos. Vou pegar esse aqui, ó, Glass, vidro. Vou pegar o Solid Geometry que ele dá um efeito bacana. Apliquei e vou arrastar ele aqui, ó. Já aplicou. Então é o seguinte, esses 4 quadradinhos aqui na lateral querem dizer que esse objeto, esse slot aqui, esse material está sendo usado. E quando eu seleciono o objeto aqui, ó, ele fica preenchido, para me dizer que esse objeto está com esse material. Vou vir no segundo material aqui e vamos tentar fazer o líquido. Então aqui vai ser o seguinte. Voltei aqui, ele tem, ó, opção de água, Reflective Surface. Então cliquei nele e vou, aplicar aqui na parte interna. Esse terceiro aqui, eu vou fazer para o chão. Então esse eu vou fazer diferente. Vou vir aqui em Arc Design. E ele vai dar para mim vários presets também prontos. Então você pode pegar qualquer um aqui, ó. Abre ele. Botão direito, Display Group, em Subgroup, Large Icons. Ícones grandes. Aí você consegue ver. Você tem aqui concreto, cerâmica, tem um monte de opções que você pode usar. Então vou pegar esse daqui. 2 cliques nele, ou clique OK. E agora eu vou arrastar ele no chão. Se eu dar um F8 para renderizar, vamos ver. Legal. Deixa eu cancelar aqui. Então agora, vou fechar aqui. E a gente vai configurar uma iluminação bacana para isso. Deixa eu puxar esse mais para o lado aqui. Centralizar. Então a gente vem aqui no Create. Vem na iluminação, Lights. Standard. E vamos pegar essa Target Spot. Então vou vir aqui na lateral, seguro clicado e direciono até aqui. Então esse quadradinho aqui seria o foco, o centro da minha iluminação. Aqui eu vou erguer ela agora, deixar ela alta. Então vamos usar aquele esquema de 3 pontos que se usa também bastante em fotografia para iluminar. Então o que a gente usa na fotografia a gente pode usar aqui. Segurar o Shift, vou clicar aqui para mover e vou mover ele para o outro lado. Cópia para fazer outro ponto de luz. Agora sem Shift nada eu consigo trabalhar nele. Outro Shift para duplicar e fazer
terceiro foco aqui, que ele fica na diagonal com esse outro. Só esse terceiro foco aqui, além dele ficar aqui, ele tem que ser mais baixo. Então eu vou abaixar ele aqui, ó. Aí, ó. Não tão baixo. Legal, 3 pontos de luz. Para mim configurar a intensidade dessa iluminação, é só clicar no ponto de luz, eu venho aqui em modificador. Ele tem aqui o Intensity Color Attenuation. Clico aqui o Multiplier, então ele configura a intensidade da luz que vai emitir. Ó, vou dar um F9. Então olha só, está renderizando legal já. Cancelei. Só que a luz está muito branca, está muito forte. E está a sombra das 3 luzes. Então eu vou clicar nessa daqui, ó, multiplicador, vou colocar aqui 0,6 para ficar mais fraco. E aqui, ó, Shadows On, eu clico e desmarco para desligar a sombra. Na outra luz aqui é a mesma coisa. Cliquei nela, desliguei os Shadows e coloquei, sei lá, 0,6 também, para não ficar tão forte. Então você vai regulando. Vamos dar um F9 de novo. Olha só, agora não fica tão chapado o fundo. Eu consigo ver o detalhe aqui no branco. Só tem um porém, está muito escuro aqui o nosso líquido e a nossa taça está azul. Eu não quero uma taça azul. Então o que eu vou fazer? Deixa eu rotacionar um pouco aqui. Vou voltar aqui no meu Material Editor. E eu posso alterar essas opções agora, e como já está aplicado, vai alterar diretamente no objeto. Então eu peguei o primeiro, que é da taça. Olha só, Color, está azul. Então o que eu vou fazer? Vou puxar aqui e vou deixar ela branco. Não 100%, eu não vou usar 100% da cor, porque senão a luz não consegue trabalhar. Então vou deixar um pouquinho aqui, ó, mais para o cinza. Cinza bem clarinho. Então a nossa taça agora não fica mais azul. E aqui, independente do objeto estar selecionado, tanto faz, eu estou mexendo direto no material. Então se eu der um F9 para renderizar, ó, a cor da nossa taça como já está diferente. Então deixa eu cancelar aqui. A cor do nosso líquido aqui. Então ele está muito escuro. O que a gente pode configurar aqui é o seguinte: Diffuse Level, está muito baixo. Quanto maior aumentar aqui, mais a cor ele vai ficar. E outra, a cor está verde. Vou clicar aqui e vou mudar para vermelho. E não 100% vermelho, um pouco menos aqui. Vou fazer de conta que é um vinho. Olha lá. Só que o multiplicador aqui, o Diffuse Level, ficou 1. Vai ficar muito forte, vai ficar muito vermelho. Nossa, vou até cancelar aqui. Então, vou colocar um 0,5, por exemplo. E vou dar um F9 de novo. Opa, clica aqui. Clica fora. F9. Isso. O que acontece? Isso daqui, ele está com material refletivo também. Então ele pode pegar muita reflexão e muita luz. Então se ele refletir demais, a gente pega aqui, ó, tem a opção de refletividade dele. Então coloca, sei lá, um 0,2 para ele não refletir muito. Olha como mudou aqui em cima, ó. Fica de olho aqui, ó. Vamos dar 1. Ó, ele reflete bastante, 0,2, pouca reflexão. E aqui o diffuse ainda vou colocar um 2 para ele ficar mais escuro ainda. Cliquei fora e vou dar um F9. Agora sim, só a gente deixar ele renderizar por completo o nosso objeto. E aí está pronto, renderizado com sombra o nosso objeto. O que a gente pode fazer ainda aqui é o seguinte: ele está numa qualidade baixa de resolução. Então a gente pode aumentar aqui, ó, um nível acima, ó, de full normal, qualidade normal, de full normal, qualidade, ou mais ainda, qualidade alta. Aqui também, e principalmente esse daqui, o Final Getter, que calcula a sombra, deixar no médio, por exemplo. Esse daqui vai fazer demorar muito o render, mas o resultado final fica bem bacana. Essa sombra aí, como último item, se eu quiser alterar a intensidade dela, então eu seleciono aqui, ó, a luz, venho no multiplicador, e aqui ele vai ter a configuração de sombra em Shadow Parameters. Ó, a cor da sombra é densidade. Então a densidade aqui 0,2, por exemplo. Selecionei aqui, vou dar um Z para voltar próximo aqui. E vou dar um F9. E agora é só aguardar o render. Dá uma olhada na sombra lá como fica bem diferente.
Tranquilo, pessoal? É isso até o momento, então. Até a próxima.